Abrir a sua Bíblia comigo no capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso de número 3 até o verso de número 5, para a nossa meditação nessa noite. 2 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 3 até o verso de número 5. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, você acompanha aí no telão, mas não deixe de andar com a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: todos encontraram? Diga amém. Amém. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia! Vamos meditar nessa palavra, no qual eu quero falar nessa noite, que é o quarto elo dessa campanha, sobre o amar acima de tudo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o amor precisa estar acima de tudo. Na quarta-feira passada eu estive falando sobre os amalequitas, que é um espírito que ele age não só no meio da família, no meio da igreja, é um espírito covarde, um espírito que ele ataca por detrás, ele tenta infiltrar-se na vida de pessoas, aprisionando elas, roubando a alegria, levando elas a viver uma vida de desânimo, de destruição. E nessa noite eu quero falar aqui sobre características de maneiras e formas que nós podemos detectar a ação do adversário e podemos neutralizar essas fortalezas do inimigo e jogar por terra toda a artimanha dele. Porque nós precisamos entender nessa noite, e eu quero que você ou mantenha a sua Bíblia aberta ou uma caneta e anote esses versículos, porque eu não vou precisar de ficar pregando e falando tanto. Nós vamos ler alguns versículos e nos meditar nesses versículos nessa noite, porque foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E quando a missionária Meire já estava aqui dirigindo esse culto, ela já entrou nas áreas em que nós vamos falar nessa noite. Que não há mais tempo de brincarmos de sermos cristãos. Não há mais possibilidade de ficarmos aí como meninos inconstantes diante do Senhor. Precisamos crescer, o povo de Deus precisa amadurecer, precisa desenvolver-se. Chega de mingau, chega de leite, e está na hora de um alimento sólido. É isso mesmo, meu Deus. Está na hora de alimento sólido. Aleluia. Nós encontramos... as Escrituras nos falam em Efésios, capítulo de número 6. Nós lemos na quarta-feira passada, no verso 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 1, Paulo diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, meu cooperador, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Efésios novamente, agora no capítulo 6, no verso 11 e no verso 12. Paulo ele diz: vista toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses 3 versículos com o que nós lemos 4 do texto da abertura, está falando sobre uma batalha. Está falando de lutas e de pelejas. E aqui Paulo ele escreve às igrejas dizendo que nós precisamos nos fortalecer na força e no poder do Senhor. O texto que nós lemos fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer com as armadilhas do inimigo. Amém, Jesus. Nós não lutamos contra seres humanos, carne ou sangue, mas contra principados, demônios e potestades. Eita, Jesus, é verdade. E nós precisamos entender isso, colocarmos isso em prática, que a nossa luta não são pessoas, e são com seres espirituais astutos, Jesus, vai na frente de que não Deus, têm meu perdão, Deus. que não estão olhando e achando ninguém aqui superior. Santo, é verdade. Eles estão prontos para armar ciladas e destruir o povo de Deus. Porém, a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, esse versículo, nós precisamos viver o versículo. As nossas atitudes, o nosso comportamento precisa ir de encontro a este versículo. Que nós somos vitoriosos em Cristo. Que nós precisamos andar como Cristo andou. Viver como Ele andou. Nos posicionar como Ele. Paulo, ele diz aos Filipenses 2, versos 5 em diante, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós temos que nos humilhar a nós mesmos. Mesmo, Deus. Paulo, ele também diz que os fortes suportam os fracos. Que nós precisamos diminuir. E que não só o Senhor cresça, mas que o meu irmão cresça. Assim mesmo, Jesus. Jesus, ele deixa estabelecido dizendo que se você precisa aprender a lavar os pés do seu irmão, se você é tão sábio, tão inteligente, então se humilhe e se apresente a ser um servo. O próprio Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Isso, palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Porém, nós encontramos, amados, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, nós encontramos que o exército de Deus, o povo escolhido, como eu e você, esta igreja e todas as igrejas espalhadas na face da terra, são homens e mulheres que se alistaram no exército do Senhor. Mas esse exército é um exército que mais destrói uns aos outros. É uma pena dizer isso, mas é uma realidade. É o que nós mais ouvimos, e isso em todas as igrejas. Em qualquer lugar da face da terra. As atitudes de certas pessoas que se dizem cristãos não correspondem com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E não há como prevalecer quando um exército está combatendo entre si mesmo. Jesus, então, ele fala sobre isso. Jesus, ele diz em Lucas, capítulo 11, e verso 18. Ele diz que quando ele estava expulsando demônios de um homem que era mudo, e quando o demônio sai dele, as pessoas que estavam ali próximas disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E Jesus então responde dizendo no verso 18, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Não há como prevalecer. Numa casa, num matrimônio, se um casal não estiverem na mesma visão,
no andar junto, não vai prevalecer esse casamento. Vai ser destruído com muita facilidade, porque o inimigo vai agir aí dentro desse relacionamento, nesta casa. Então precisamos trabalhar unidos no mesmo espírito, na mesma comunhão, sendo diferentes um do outro. Olha para o teu irmão e diga para ele, é um desafio. E você só consegue com o Espírito Santo. Nós só vamos vencer através do Espírito Santo que habita em nós, que é o mesmo. O mesmo Espírito agindo em pessoas com maneiras diferentes, com gostos diferentes. Mas ele leva essas pessoas a viverem em unidade, em comunhão, no amor de Cristo. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa unidade, um exército, precisamos trabalhar com o mesmo propósito. Caminharmos para lutar contra os principados e potestades, contra aquele que quer nos destruir, e não contra o meu irmão, contra a minha irmã, porque a vinda do Senhor, como foi ministrado, está próxima. Está próxima a vinda do Senhor. E nós precisamos estar preparados. Não há mais tempo de ficarmos vindo simplesmente à igreja, mas não sermos atuantes, praticantes da palavra do Senhor. É muito importante o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Em Lucas, capítulo de número 16, verso 8, Jesus ele fala de uma parábola. E ele está dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Que as pessoas que estão no mundo, elas são mais cuidadosas, vigilantes do que os próprios filhos da luz. E isso é importante porque Jesus, ele por diversas vezes, em vários textos, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não podemos brincar de sermos crentes como Sansão, que uma vez está cheio da presença e uma vez ele mesmo perde os seus olhos. Ele comete erros, porque nós precisamos estar vigilantes. Olha para o teu irmão e diga para ele, vigilância é vida de oração com Deus. É comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas que querem ter comunhão com o Senhor, como foi falado da presença, comunhão com o Espírito Santo, mas ele não sai eu não tenho nada contra, ele não sai do game, ele investe o tempo dele tudo em coisas insignificantes. Ele não compra um bom livro, ele não compra uma palavra, uma Bíblia de estudo, ele não faz investimento nele mesmo. Ele só investe em coisas banais e insignificantes. E querem ser cheios. E querem conhecer a palavra. E o comportamento não muda. A vida continua do mesmo jeito. E esse exército que somos nós, não podemos lutar contra nós mesmos. Não há possibilidade, não podemos. Nós precisamos estar atentos. Que o inimigo... O que o Senhor ministrou no meu coração, ele vai usar a minha pessoa para atingir as outras. Deus pode usar você para ser uma arma do próprio inimigo. Deus pode usar as nossas mãos, que foram chamadas para ser abençoadoras, os vossos pés para pregoar o ano aceitável do Senhor. O inimigo pode usar os nossos lábios, nossos olhos, a audição e tudo que Deus colocou em nós para o uso dele, para destruir alguém. E nós não podemos dar lugar ao inimigo. Quando Paulo ele diz, não deis lugar a Satanás, ele está dizendo, não dê espaço para o inimigo agir.
Ele está dizendo, não dê facilidade para ele agir. Jesus, por diversas vezes, ele diz o quê? Ser tardio em falar. Ouça mais. Ser tardio em falar. Seja cuidadoso. Porque nós podemos estar ferindo um irmão. Ferindo uma pessoa. Nós podemos estar distanciando uma pessoa dos caminhos do Senhor, lançando eles para fora da presença do Senhor. E nós que estamos dentro da casa de Deus, nós podemos, com uma atitude, um procedimento errado, sermos naquele momento induzidos e sermos um instrumento do inimigo, irmãos. Eu sei que a palavra está forte, mas é importante, irmãos, para o nosso crescimento. Jesus, ele, por diversas vezes, ele fala uma parábola, dizendo que o seu senhor saiu, deixou o seu mordomo cuidando dos seus afazeres. E Jesus, ele fala que, na parábola, resumindo, que quando o seu senhor voltar, que ele venha encontrar esse mordomo, acordado, trabalhando. E não venha encontrá-lo simplesmente espancando os serventes ou dormindo. Porque ele vai demorar, eu não sei o dia e nem o momento que ele vai voltar, eu vou ficar tranquilo, eu vou folgar agora, eu vou descansar. Isso na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é viver dia a dia na presença do Senhor. Eu não sei o momento que o Senhor vai me chamar. Eu não sei o momento que Ele vai chamar a minha senha, vai chamar o meu nome. Você tampouco sabe o dia. Mas uma coisa nós sabemos, que nós temos que ser encontrados trabalhando na seara do Senhor. Nós não podemos negligenciar essa obra, a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que Ele impediu até mesmo os anjos, mas colocou na minha e nas tuas mãos, dizendo, vai você e fala das minhas maravilhas. Vai você e anuncia a minha palavra. Quantas pessoas nós podemos usar, nós podemos falar do amor de Deus para elas. Mas aí, o negócio aperta quando nós vamos falar de amor. Quando nós vamos falar de amor e nós não vivemos, aperta, fica difícil. Não tem peso que o homem fala. Mas ele está dentro das igrejas. Ele está cultuando o Senhor. Ele está adorando, ele está pregando, ele está aí. Mas se ele não demonstra esse amor, no grande dia ele vai ficar para trás. Isso é muito sério, isso é uma palavra que às vezes as pessoas não querem ouvir. É uma palavra que as pessoas, elas cortam volta de ouvir uma palavra, porque ela vai confrontar a gente. Como disse a pastora Linda, um pregador americano, ele prega dizendo, se a minha mensagem não confrontar você, não irritar você, não mexer com você, eu não alcancei aquilo o qual o Senhor me chamou. Porque se a mensagem é massagear o teu ego, dizer que pecado está tudo bem, que errado, o que era certo agora é mais ou menos, isso não podemos aceitar. Aleluia. O que é certo e vai ser sempre certo. O que é errado e você tem a obrigação de dizer que é errado. Você tem que olhar para as pessoas e dizer com amor e falar com elas. E até mesmo com o teu próprio irmão do banco, até mesmo com o teu próprio irmão, com o teu familiar, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho. É um dever nosso admoestar uns aos outros, porque a vinda do Senhor está próxima. E quando se trata de amor, a palavra do Senhor nos diz em 1 de João, capítulo 4, João fala tantas coisas maravilhosas. No verso 20, 1 João, capítulo 4, verso 20, olha o que ele diz. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus a quem não vê. Então veja bem, Deus chama esta pessoa de mentirosa. Não tem amor. E agora, não aperta para o ser humano? Não aperta para nós que dizemos cristãos? Se eu digo que amo a Deus, mas tenho problemas com meu irmão, e se eu tenho rancor, ódio do meu irmão, não suporto ele, eu não amo a Deus. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. E isso está embutido dentro da nossa salvação, da nossa vida com Deus, do nosso procedimento. Somos cristãos, falamos do amor de Deus, que Deus salva, mas há situações pendentes, há problemas. No 1 João capítulo 4, no verso anterior, 7 e 8, João ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e que conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que o Senhor ele diz que na sua vinda, os sinais, o amor de muitos iria se esfriar. O amor iria se esfriar. Pai com filho, filho com pai, parentes, irmãos. O amor iria cair. O perdão, o andar junto, o ajudar, o contribuir, iria acabar. Como o inimigo ele deseja fazer o quê? Seja individualista. Vá sozinho. Você pode vencer sozinho. Você sozinho, você não vai a lugar nenhum. O Senhor não enviou ninguém sozinho. O Senhor enviou de 2 em 2. E isso com a graça e o poder dele sobre eles. O inimigo ele age dessa maneira, e são fortalezas que nós precisamos, como filhos de Deus, detectar para nós não darmos espaço para o inimigo. No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso meio, com os irmãos de outras igrejas. Existem pessoas que não têm comunhão, que saem de uma igreja e depois não podem voltar ali, porque deixaram um rastro de sujeira. Que não vive uma vida direita diante do Senhor. Uma vida errada. Não pode ir lá porque lá tem uma pessoa que ele deve, que ela deve. E isso dentro do exército do Senhor. E o que eu estou dizendo é uma realidade. São fatos. E isso é vergonhoso. E agora, como que eu quero que as fortalezas caiam na minha vida? Eu preciso detectar essas situações. Eu preciso ser sábio, eu preciso ser inteligente. Eu preciso lutar não com as minhas armas, mas com as armas do Senhor. O poder de Deus sobre a minha vida. Se você lutar com as suas próprias armas, ou atirar as mesmas pedras que atiraram em você, você vai perder a batalha. Você precisa usar de outros artifícios. E um deles que vence qualquer um é o amor. É orar por aqueles que te perseguem. É orar por aqueles que caluniam você, que falam de você. É orar por aqueles que deram as costas para você.
Não foi assim com Jesus? Manearam a cabeça, não deram a mínima para ele, chamaram de endemoniado, não acreditaram no seu ministério, não deram a mínima para ele. Mas ele estava dizendo o quê? Na cruz, ele levou sobre si todos os pecados. Todos os pecados. Amor. Eu não estou dizendo para você que isso é fácil, eu não estou dizendo para você que isso você consegue, mas você precisa entender que você precisa fazer isso. E isso não é uma questão de você querer, é um dever nosso. É um dever meu. Amar. É um dever meu. E não é um amor fingido. Porque Paulo fala sobre isso. Não é da boca para fora. Não é só dar um sorriso. Não, é viver isso. É deixar as situações de lado, problemas de lado, picuinhas de lado. Quando eu ouvi a mensagem que esse pastor mandou para mim, eu postei no Facebook, assista aquela mensagem. E eu coloquei escrevendo, dizendo, nós vamos ficar mais crentes. Porque às vezes achamos que somos perseguidos por causa de A ou B, ou por causa de situação A ou situação B, ou por causa de uma porta que fechou, ou por causa de uma coisa aqui ou acolá. Nós não sabemos o que é ser perseguido quando nós olhamos aquela testemunho em outras cidades, em outros países, como lá no Sudão, em que ninguém aqui está posto uma arma na nossa cabeça dizendo nega Jesus. Mas nesses outros lugares, é isso que acontece. E por amor, aquelas vidas estão ali. Muitos poderiam sair daquele país, mas por amor às outras que estão ali, elas estão ali se entregando por amor a elas. Se houvesse uma perseguição aqui, uma perseguição no Brasil, muitos iriam dizer, é uma porta que me abriu, estou voltando para o Brasil. Porque é fácil abandonar, é fácil deixar, é fácil aceitar outras portas, quando aquilo está apertando para o meu lado. Deus quer que nós venhamos amar. Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Ninguém aqui dá uma martelada no dedo. Amar o meu próximo, o meu irmão, como a mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo. Como eu cuido do meu próprio corpo. E não morder um ao outro, como Paulo está dizendo. Pessoas que ficam lutando. O que você mais encontra hoje em todas as igrejas. Não tem uma igreja perfeita, tem? Me mostre uma. Não tem uma igreja perfeita. E todos que chegam, o que mais se vê hoje é posição. Eu preciso do meu nome no outdoor. Eu preciso que batam palma para mim. Eu preciso que valorizem o que eu faço. Isso são cristãos. Em qualquer lugar. Aonde você for, você vai encontrar pessoas que querem estar à frente. Que querem que o seu nome esteja em evidência. Seja apresentado. A folha de dizimista, aquele que dizima mais. Muitos dão cargo para pessoas que têm um certo valor. Essa é uma realidade da igreja nos dias de hoje. Agora, cabe a quem cuidar disso? O Senhor. O Senhor que vai agir, é o Senhor que vai operar, é o Senhor que conhece o que são seus.
E quando eu li aquele versículo, ele está dizendo, diga ao meu povo que eles têm que saber com as armas que eles vão lutar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As armas são do Senhor. As armas é amor, a arma é compaixão, a arma é bondade, hospitalidade, a arma é viver em unidade. É estender a mão ao caído, é sustentar e ajudar, enxugar as lágrimas daquele que está chorando. Amanhã pode ser você. Nunca se sabe. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. E Paulo, ele diz agora, ou melhor, Tiago escreve em sua epístola, capítulo 1, o verso 19 até o verso de número 24, ele diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Fachada. Ouve, mas não pratica, não vive. Não tem fruto. E nós precisamos, irmãos, como igreja, servos do Senhor, viver a palavra de Deus. Amar um ao outro. Colocar em prática. No verso 26 desse mesmo capítulo, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Não tem valor algum. Não sabe o que conversa, o que fala. Eva foi pega e caiu no pecado num diálogo. Os seus olhos viram. Ela teve um diálogo. Ela ouviu as conversas de Satanás. Ela também falou. Ela conversou. Com as mãos ela pegou e com a boca ela comeu. Cuidado. Seja tardio. Seja cuidadoso. Podemos dizer aqui um pouco de José. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado com quem você anda falando. Tome cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Se você está ouvindo e aquela pessoa não está perto, tome cuidado. Você pode estar se envolvendo em situações, mas cedo ou mais tarde o teu nome vai estar envolvido. Tome cuidado, seja sábio. Não deixe o inimigo pegar você de laço. Seja inteligente. Se alguém vem com conversa, tome cuidado. Ouça o outro lado. Não tome partido. Seja cuidadoso. Seja pacificador. E não um fermenteiro. Fermenteiro é aquele que põe fermento. Pacificador é aquele que diz, não é bem assim. Vamos conversar. Vamos rever o que aconteceu. Porque mal entendido acontece. Pessoas que mudam as palavras naquela que você colocou, acontece. E palavra muda uma sentença, muda toda uma sentença de uma frase. Correndo aqui para a gente finalizar. Mas nós precisamos entender que isso está no meio da igreja. E não adianta
Não adianta achar que não existe. Isso já acontecia há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás já tinha fofoca, já tinha disse-me-disse, já tinha um monte de conversinha. E Paulo ele escreve dizendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também desses. Naquele tempo, Paulo já está alertando a Timóteo. E hoje, está pior. Pessoas que abandonam família, pessoas que são mais amantes do mundo do que amantes da obra do Senhor, pessoas que irreconciliáveis, pessoas que não têm como conversar com elas, pessoas que são desobedientes, pessoas que não respeitam. É o que mais tem. 2 Timóteo 2, 14 a 18. Continuem a lembrar dessas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Hermineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Vejam bem, irmãos. Pessoas que você encontra crente hoje discutindo palavra. A palavra do Senhor não se discute. Se você tem essa linha de pensamento, glória a Deus, aleluia. Agora não obriga o outro a aceitar a sua linha de pensamento. Porque não é por força nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Se está dentro, obedece. Ouça o que o Senhor está falando. Vejam o agir de Deus, a mão de Deus. Mas não entre em conversas inúteis. Que pode, não pode. Porque tem pessoas que hoje pode tatuagem, pode piercing, pode viver junto, pode morar junto, pode fazer tudo e não pode. Aleluia. E quem me diz isso é a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu não vou mudar, a palavra do Senhor não muda. Goste quem quiser. Esse é o procedimento. Agora, se estão aceitando e se aceitam do jeito que querem, amém. Eu não me envolvo em situações assim. Eu prego a palavra. Vamos viver a palavra. Eu vou orientar, eu vou dizer, e as pessoas estão se acertando, se consertando, e Deus está abençoando. Nós não estamos aqui para ser juízes, porque nem Deus é ainda juiz nesse momento. Ele é advogado. Olha para o teu irmão e diga, ele é um advogado ainda. Ele não é juiz. Ele vai julgar depois. Mas ainda não chegou o momento dele julgar. Mas o exército de Deus às vezes quer julgar as pessoas. Eu vou julgar eles porque eles estão morando junto. Eu vou julgar eles. Deixa que Deus trabalhe. Ore por estes. Ajude a esses. Mas não seja omisso àquilo que a palavra de Deus diz. Você sabe o que a palavra diz. Você sabe os princípios do Senhor. Mas o Senhor te ama. O Senhor te ama.
ama você como ama a mim, Ele te ama. Mas nós vamos orar, e as coisas vão se resolver, e o Senhor vai dar vitória. Vamos colocar de pé. Desculpe o horário. Esse relógio está marcando aqui 6h40. Eu estou aqui. O meu agora, eu fui me ligar aqui no mistério. Mas, amados, e eu quero finalizar. Que o inimigo, como nós falamos aqui, ele é astuto, você sabe. Quais são as armas que o inimigo usa? O que ele vai levar o ser humano a fazer? Obras da carne. Gálatas 5, de 22 a 26. Vou ler para você. Gálatas 5, 22. Esses são os frutos. Versículo 20. Os anteriores. Capítulo de número. Gálatas. Capítulo de número 5. Coloque para mim no telão. Capítulo 5 vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. E as obras da carne, elas são essas. Paulo, ele começa a dizer, no verso de número 19 do capítulo 5, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. E eu e você temos que lutar contra isso. Todos os dias. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, Gálatas 5, 22. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmão, domínio próprio. Olha para o teu irmão e diga, receba domínio próprio. Domínio próprio para saber lidar com as situações. Pessoas perdem as pelejas quando perdem o domínio da situação. Está indo bem, vigia, ora, mas não tem domínio próprio. E o inimigo, ele sabe, ele vai ali, ele vai, ó. E o crente chuta o balde. Na hora de tomar posse da vitória, perdeu o domínio próprio, falou que não devia, perdeu a batalha. Perdeu a luta. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar, se você deseja. Dobre o joelho aqui, nós vamos fazer uma oração e vamos finalizar o culto.